No coração de uma vila isolada, cercada por densas florestas e montanhas sombrias, existe uma lenda que os moradores contam de geração em geração. A lenda do lobisomem. Ninguém sabe ao certo quando tudo começou, mas dizem que, em noites sem lua, quando o céu está completamente encoberto pela escuridão, há algo acordado na floresta. Algo que não é humano e nem completamente animal. A história se inicia com Daniel, um jovem fotógrafo que decide explorar a vila em busca de paisagens únicas para um concurso nacional. Ele é recebido com desconfiança pelos habitantes, que evitam falar sobre a floresta ou o que acontece quando a lua desaparece do céu. Curioso e cético, Daniel ignora os avisos, acreditando que tudo não passa de superstição. No entanto, uma velha mulher, conhecida como Dona Cecília, o alerta. Você pode não acreditar, mas se ouvir uivos vindo das montanhas, corra. E pelo amor de Deus, nunca olhe para trás. Naquela mesma noite, enquanto caminhava pela floresta, Daniel sente o peso do silêncio ao seu redor. Nem mesmo os insetos ousam quebrar a quietude. O ar parece mais denso, e uma sensação estranha começa a invadi-lo. Ele ajusta a câmera para captar a neblina que cobre o chão, mas um som distante o faz parar. Um uivo longo e profundo que ecoa pelas árvores. O som penetra seus ossos, carregado de uma fúria selvagem. Intrigado, Daniel segue o som, apesar do arrepio que percorre sua espinha. Cada passo o leva mais fundo na floresta, até que ele encontra uma clareira. No centro, há marcas profundas no solo, como se algo tivesse sido arrastado. Antes que ele possa reagir, um movimento rápido à sua esquerda o faz girar a câmera. Na lente ele captura um par de olhos brilhantes, amarelos como o fogo, observando-o da escuridão. O medo toma conta de Daniel, mas ele mantém a câmera firme, acreditando que pode documentar o que quer que seja. No entanto, o que emerge da escuridão é algo que desafia sua compreensão. Um ser alto, com músculos poderosos, cobertos por pelos negros e dentes afiados que refletem a pouca luz. O lobisomem. Sem pensar duas vezes, Daniel corre. A floresta parece se fechar ao seu redor. Os galhos se tornam obstáculos e o chão escorregadio ameaça derrubá-lo a cada passo. Os uivos ficam mais próximos e ele sente o peso de algo imenso perseguindo-o. Ele se lembra das palavras de Dona Cecília. Nunca olhe para trás. Mas a curiosidade é uma maldição. Com o coração acelerado, ele cede e olha. Por um breve instante, ele vê a criatura em toda a sua monstruosidade. Olhos que brilham com fome, garras que rasgam o ar e uma fúria que parece nunca ter fim. A câmera cai de suas mãos, capturando o último frame da noite. Um rosto humano se transformando em fera. Daniel nunca foi encontrado. A vila manteve seu silêncio, como sempre fez. A única prova de sua existência é a câmera que um caçador encontrou meses depois, escondida sob folhas secas. Quando as autoridades analisaram as imagens, viram algo que nunca conseguiram explicar e apagaram tudo. Agora, a vila aguarda, em silêncio, pela próxima noite sem lua. Os dias seguintes ao desaparecimento de Daniel foram marcados pelo silêncio. Os moradores da vila, acostumados com o ciclo de desaparecimentos e tragédias que rondavam a floresta, seguiram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Para eles, Daniel foi apenas mais uma vítima da maldição que espreitava sob as sombras das árvores antigas. Mas Dona Cecília, a velha que tentou alertar o jovem, sabia que algo estava errado. Naquela noite, o uivo do lobisomem ecoou mais alto, mais perto, como se algo o tivesse enfurecido. A criatura estava mais ousada, mais voraz. Ela sentia no ar uma mudança, uma inquietação que não havia sentido em décadas. Talvez pela primeira vez, o ciclo da maldição estivesse prestes a mudar. Para pior, enquanto a vila dormia, algo sinistro começou a acontecer. Animais desapareciam de seus estábulos. Rastros de sangue eram encontrados próximos às casas e marcas profundas de garras surgiam nas portas das residências. O medo, antes controlado por uma rotina de silêncio e negação, agora tomava conta dos moradores. Cada um deles sabia que a maldição estava crescendo
mas ninguém ousava falar sobre o assunto. Na terceira noite após o desaparecimento de Daniel, um grupo de jovens decidiu explorar a floresta em busca do amigo perdido. Armados com lanternas, facões e coragem impulsiva, eles adentraram a mata densa. Guiados por uma mistura de esperança e desespero, seguiram os rastros deixados pela criatura. O cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas preenchia o ar, enquanto sombras dançavam à luz das lanternas. No meio da floresta, encontraram a câmera que Daniel havia perdido. O aparelho estava danificado, mas o cartão de memória ainda intacto. Com os dedos trêmulos, um dos jovens retirou o cartão e o guardou no bolso. Antes que pudessem comemorar, um som os paralisou. Um rosnado baixo, profundo, que vibrava nas árvores ao redor. As lanternas se voltaram para todas as direções, mas não havia nada. Apenas o silêncio e a sensação de que estavam sendo observados. Foi quando o primeiro grito ecoou na escuridão. Um dos jovens foi puxado para dentro da mata, seus gritos abafados pelo som de algo rasgando carne. Os outros correram, o pânico se espalhando como fogo. Um a um foram caindo. A floresta parecia viva, conspirando contra eles, guiando-os direto para a criatura. No entanto, um deles conseguiu escapar. Marcos, o mais rápido, correu até as luzes da vila, com o coração disparado e o medo estampado em seus olhos. Ele carregava o cartão de memória como uma prova do horror que enfrentaram. Ao chegar na vila, foi direto até Dona Cecília. A velha o recebeu com um olhar sombrio, como se já soubesse o que havia acontecido. Marcos entregou o cartão de memória, implorando para que ela o ajudasse a entender o que estava acontecendo. Ela, por sua vez, sabia que aquele era o momento que esperava há décadas. Com mãos trêmulas, Dona Cecília inseriu o cartão em um computador antigo. As imagens que surgiram na tela mostravam Daniel correndo pela floresta, o lobisomem o perseguindo. E, por fim, algo inesperado. Nos últimos segundos da gravação, antes que a câmera caísse, uma figura familiar apareceu ao lado da criatura. Um homem velho, com olhos tão amarelos quanto os da fera. Dona Cecília paralisou. Ela conhecia aquele homem. Era seu irmão, desaparecido há mais de 50 anos, na mesma floresta. A maldição, afinal, não era apenas uma lenda. Era uma herança de sangue, passada de geração em geração. E agora, com Daniel desaparecido e os jovens mortos, ela sabia que era apenas uma questão de tempo, até que a vila inteira fosse consumida.